Quero te agradecer mais uma vez de estar aqui comigo, num Conversa com o André. Estou muito satisfeito com esse trabalho que eu estou fazendo, dedicando o meu tempo a você, enquanto você dedica o seu tempo a mim assistindo, porque é trazer a oportunidade de você ouvir cada candidato que a gente está entrevistando ou conversando, entender os projetos, os planos, e no fundo somos todos humanos, com medos, com receios, com ansiedade, mas com sonho no coração, sonho de ajudar. Fica nítido aqui que a gente percebe o sonho, a vontade dos candidatos de servir a você, população. Eu tenho um convidado hoje, Jefferson Motoboy. Ele tem uma história incrível, né? Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado aí, André. Jefferson, eu quero que você conte para o telespectador aqui, para o nosso amigo que está assistindo, a sua história. Quem é você? Olá, boa tarde, bom dia. Eu sou Jefferson Motoboy, sou filho de empregada doméstica, motorista de ônibus, né? Separados, tenho um padrasto que ele é gari da prefeitura, graças a Deus me deu uma boa educação, sou de uma família bem conservadora, né? Sou motoboy, trabalho há 14 anos na cidade, infelizmente sofri um acidente de trânsito no qual o cara estava alcoolizado e eu passei a ser deficiente hoje, perdi a perna direita, né? Mas isso não me deixou abalar, trabalho de um motoboy firme e forte aí, construí uma hamburgueria aí de dentro da minha garagem, sou batalhador mesmo, né? É um cara fora da curva e quero muito representar Nova Friburgo, os motoboys, os entregadores, né? As pessoas deficientes que passam dificuldade aí na nossa cidade, caminhando, se locomovendo. Então eu queria brigar muito através dessas pessoas também que passam pela mesma necessidade. Jefferson, você continua sendo motoboy hoje? Sim, continuo sendo motoboy. É uma pilotagem com segurança? Conta um pouco disso pra gente. Então, como é que é pilotar uma moto, né? Eu sou piloto de rally, eu venci o segundo maior rally do mundo, que é o Rally dos Sertões. Tem uma imagem dos Sertões. Fui 11º no Mundial, fui campeão inúmeras vezes. Pô, cara, é uma honra estar aqui na sua frente. A honra é minha de estar aqui contigo e falar assim, cara, será que eu conseguiria pilotar uma moto se eu não tivesse uma perna? Então conta isso pra gente, isso é bem interessante, cara. Então, eu também tive a sorte de ter mestre Caroço aí como professor, mestre de capoeira, mestre aí da vida. E então sou formado monitor de capoeira, tenho o equilíbrio muito bom, né? Tive essa adaptação com a deficiência muito boa e a moto nada mais é do que você ter equilíbrio. Você está em cima, você tem que equilibrar. Você vai fazer a prova, tem o 8 ali, né? Que é onde que todo mundo se embabaca um pouquinho, mas é pegar o equilíbrio e o costume com a frenagem da moto. Hoje, no caso, eu não uso o freio traseiro, uso o freio a motor e o freio dianteiro, que é o que para a moto. E o traseiro mesmo. É adaptado ou normal? Não, porque a minha moto é uma moto 2008, então eu ainda não adaptei por conta de que se tem mais uma alavanca de mão, machuca as mãos. Se eu preciso de uma freagem brusca com a mão sendo na esquerda, atrapalha junto com a embreagem e o freio a motor, então atrapalharia a minha pilotagem. Eu uso muito o freio a motor da moto mesmo. Então até parece que você está acelerando muito, mas na verdade ela está fazendo o giro, né? Dando aquela segurada no motor e eu faço mesmo. Uma coisa interessante, então, já que o assunto é esse, vamos falar um pouquinho. O que freia de fato uma moto é o freio dianteiro. Sim. As pessoas acham que não e erram, inclusive, nisso e freiam o traseiro. O freio dianteiro que fica na mão é ele que de fato vai frear e fazer a moto parar. O traseiro serve para ter o equilíbrio. Então, o ideal é que você freie os dois juntos, simultaneamente, mas o freio está no dianteiro. Você consegue parar utilizando o dianteiro e se você utilizar só o traseiro, se fosse o contrário, provavelmente você não ia conseguir fazer essa parada. Mas é um mega desafio, cara. Parabéns. E eu torço que você consiga aí, em algum momento, fazer uma adaptação, porque eu penso que também é importante, como segurança, ter o freio traseiro, né? Eu imagino, na minha cabeça veio uma ideia, eu tenho uma moto, por exemplo, que ela tem um sistema de ABS, ela freia os dois juntos. Então, é ruim. É ruim. É ruim, ela acaba puxando um pouco do seu equilíbrio e te desestabilizando, porque ela, não sei se ela faz uma beliscadinha no disco, né? E acaba que ela atrapalha. Eu, com o costume já do freio a motor, jogo uma marcha para baixo, ela bum, aí amarra, né? É uma moto que você solta
a mão ela já logo reduz muito, então isso facilita a minha pilotagem. Eu solto a mão, seguro na frente, ela já mantém. Sim. Normalmente o controle da velocidade é o limite, 40, 50, dependendo da área que a gente está, porque Friburgo não é uma cidade que a gente pode sair acelerando, até mesmo como pilotagem, pessoas inexperientes dirigindo aí, dá seta a qualquer modo e sai virando, então não dá para você ter uma alta velocidade. No meu caso, com um pouco de consciência, eu ainda ando um pouquinho mais reduzido do que as outras pessoas, né? Por conta da deficiência, eu já ando mais devagar. Sim, esse é um tema que acho que um dia a gente pode marcar para gravar sobre isso, tirar a política e falar bastante de moto, de tudo, que eu acho que a gente vai ficar umas 2 horas aí falando, porque é muito prazeroso, né? Agora, eu penso que a gente vai entrar num tema agora que seria muito importante que você, motoboy, assistisse, né? Porque, olha só algumas coisas, Jefferson. Primeiro, é importante que as classes tenham representantes. Eu gosto de ver São Paulo, que é uma metrópole, a maior metrópole do Brasil, para você entender as representações. Você tem representante motoboy. Eu penso que Nova Friburgo deveria ter na Câmara representante motoboy, representante do setor do vestuário, das costureiras, dos trabalhadores do vestuário, representante do metal mecânico, representante do turismo, representante da saúde. E aí você começa a ter as pessoas que entendem as dores e as dificuldades. Quando eu estava secretário de Fazenda, a subsecretaria que tinha lá, que tem lá, é de desenvolvimento econômico e tem a sala do empreendedor nessa secretaria. O subsecretário de desenvolvimento econômico é o professor Augusto Teodoro, um grande amigo, tá? Uma pessoa que eu admiro muito pela capacidade de trabalho e pelas ideias. E o que acontece? A gente conversou muito quando começaram a acontecer aquelas blitz de motoboy, né? Qual é a nossa visão sobre aquilo? É muito legal quando você ouve os dois lados. Vê se faz sentido, tá? Eu sou usuário do iFood, do delivery. Cara, e eu odeio que o cara entre na minha casa acelerando, fazendo barulho na minha casa. Em especial lá, eu vivo numa área ampla, legal, que tem as galinhas do meu filho, tem uma arara, tem os animais, tem os cachorros, minha esposa adora cachorro. Cara, tem gente que tá fazendo barulho. Sim. Outra coisa, cara, hoje eu tenho 47 anos e prezo por um ruído baixo. Sim, se eu quero ouvir um barulhão, eu vou lá fazer um show de rock. E olha que eu sou piloto, já tirei cano, já acelerei, já fiz grau. Cara, tá lá. Não vou dizer que não passei por nada disso. Muito dentro das competições e pouco na rua. Mas, enfim, né? Sim. Eu adorava o barulho. Adorava o barulho. Adorava o barulho do carro, da redução de marcha. E hoje eu tenho um carro elétrico. Eu adoro o silêncio. É uma onda, aquele barulhinho, não tem nada. Então. Muito legal. Mas só para trazer esse fato, para poder te ouvir, o que a gente entendeu ali? Que tinha um erro, né? Do prestador de serviço, aonde ele estava querendo impor uma coisa dele, o que ele gosta, para o cliente dele. Exato. Numa relação com o cliente, cara, você tem que entender o que o seu cliente quer para você entregar o melhor serviço para ele. Exatamente. Do outro lado, você tem um poder público que tem que fiscalizar e cobrar. Mas o que eu acho que faltou ali, e era uma coisa que a gente até tentou, e a gente não conseguiu levar isso à frente, a coisa não funcionou como queria, porque não era uma secretaria isolada para isso. É conscientização, educação no trânsito. Qual era a nossa vontade, cara? De convidar os motoboys e a gente começar a fazer evento para mostrar a importância de prestar um melhor serviço. Porque eu imagino que a vida de motoboy, você vai falar disso pra gente, que você já comentou, não é fácil. Não. O cara precisa correr, ele precisa ganhar dinheiro, tal. Só que eu garanto para ele que se o serviço dele é de melhor qualidade, ele vai ganhar mais dinheiro. Ele vai ter mais serviço do que se ele só trabalhar com ruído. Então eu queria que você falasse um pouco sobre as blitz, um pouco sobre as dificuldades do motoboy, a gente entrar nesse tópico, até porque são hoje mais de 2.000 motoboys em Nova Friburgo. Ó, você, motoboy, se vocês se unirem e escolherem um vereador, vocês fazem um vereador, vocês colocam um representante na Câmara. É isso aí, galera. O meu número, né, é 27244, representando a lei aí do artigo do grau, que implica entre malabarismo, que é pessoal que quer fazer malabarismo na rua, aí veio o artigo 244. Meu número
está representando isso. Porque eu gosto muito do grau, né? Acho que a gente deveria ter um lugar específico na cidade para poder treinar. Aí eu tenho uma pergunta. Você faz grau sem o freio traseiro? Eu faço o grau sem o freio traseiro. O grau é empinar a moto. O que garante que ela não vai capotar e você se machucar e errar a manobra é você apertar o freio de trás para ela poder voltar. Ele faz grau sem ter essa opção de o botão de emergência que seria o freio traseiro. O cara é fera, hein, meu irmão? Se virar pro lado direito, caiu também, né? Não tem o que fazer. Mas a gente é audacioso, corajoso e... Sim. E capaz. Mas vamos lá, vamos voltar pro assunto. E representando isso, que é uma galera que gosta, porque isso aí é igual gaita, só faz quem sabe. E o pessoal que gosta, gosta mesmo, quer brincar. A gente vê crianças fazendo isso com bicicleta. Acho que isso é um esporte, é o wheeling, né? Deveríamos ter isso, trazer esse tipo de evento para a cidade, para o pessoal conhecer isso e parar de implicar com isso. E até mesmo conscientizar a população de não sair fazendo isso no meio da rua. Porque pode ser uma criança, atravessar a rua e a gente acabar atropelando uma criança. A lei de trânsito tem que ser representada, rua não é lugar de manobra. Exatamente. Agora, podem existir os ambientes adequados. Exatamente. Né? Nós deveríamos ter ambientes para que não fizessem no meio da rua. Porque senão acaba virando essa bagunça e tendo um acidente. A respeito das blitz, eu acho o cúmulo, né, ter as blitz aí referente só a moto. Só tá olhando moto, só o motoqueiro, só o pessoal que tá com mochilão, eles param, quer olhar a mochila, quer olhar o cara inteiro. Tudo bem que tem a fiscalização maior sobre entorpecentes e tudo mais, porém, eu acredito que tá mexendo com uma classe de trabalhadores. Só a moto, você vê que blitz aí arrumada no centro, só para parar a moto. Vamos ter igualdade, para o carro também. O carro dá mais trabalho, mas para o carro também. Não faz só com a moto. A questão, vamos parar com a blitz, deixar o povo andar na cidade, trabalhar, que a maioria que a gente vê implicando aqui no centro são entregadores que param o carro para fazer a entrega da Shopee, do Mercado Livre, motoboy que para a moto rapidinho para fazer uma entrega, para pegar uma encomenda, quando você olha o carro da Altran já levou sua moto. Infração de trânsito do cano esportivo é dar a orientação de 15 dias voltar com o cano trocado. A gente vê pegando o carro, a moto do cara, botando em cima do carrinho da Altran e levando embora. Eu presenciei isso, eu conversei com os policiais. Eu não tive voz para que não prendesse a moto do cara. Tava tudo certo, documento certo, habilitação em dia, só que o cano esportivo. Não autuaram ele pedindo para que ele voltasse com o cano original. Né? Porque tem esse direito. Eu penso, Jefferson, que assim, chegou um ponto que se criou uma ação meio de choque aquilo. Faltou ali o processo educativo. Exatamente. Quer dizer, vem cá, colocar no veículo de informação, né, de mídia, um convite, avisando o que vai fazer, um processo assim, sem dúvida. É polêmico, é difícil, né? Difícil. Se a gente perguntar a um senhor agora, o que o senhor acha disso? Ele vai dizer, pô, ainda bem que fizeram isso, porque eu não aguentava mais o barulho. Aí você perguntar ao motoboy, ele vai dizer, pô, eu sou um familiar. O cara que foi preso era um senhor de 50 anos. Eu acredito que ele não ia cortar giro. É um coroa, não é um moleque, um rapaz novo. Eu tô com novo. 47, ele me chamou de coroa, de senhor. Pô, se precisar cortar giro, eu ainda corto com 47. Hein? Não, então, mas aí ele parou na farmácia com toda uma situação direitinho, e você entende que ele não estava fazendo a bagunça. Sim. Na nossa cidade, o que eu tenho até mesmo de defesa ao cano esportivo, sem a molecagem que é cortando, fazendo zombeira, é pelo seguinte, dentro da cidade, você tem um carro hoje elétrico, é silencioso, não faz barulho nem do motor. Você tá ali dentro, quietinho. A gente que tá na rua, tá passando, você, pô, às vezes se desliga, mete uma seta e entra, pum, causa um acidente, tá eu aí sem perna pro resto da minha vida, porque o cara me bateu, né? Então não foi um acidente, mas se ele tivesse prestando atenção não tinha acontecido, né? Então a gente pode evitar. O cano esportivo é a única coisa que vai fazer você olhar no retrovisor para ver que opa, tem uma moto passando ali. Então vai te orientar o cano esportivo. Porém, eu, né, com hamburgueria em Lumiar, eu já recebi mensagens de cliente dizendo que se chegar com cano esportivo, só vai uma vez. Não tem pedido de novo, que aí entra na implicância. Tem filho pequeno, você bota seu filho para dormir, a moto chega para fazer uma entrega do vizinho, chega esculachando o ambiente, acorda o seu filho, você vai ter um maior trabalho para fazer ele dormir, mãe doente, idoso, passa o dia mal, às vezes com medicamento, com câncer, tem seu sério problema e acaba que a moto atrapalha. Então os entregadores, quem está fazendo as entregas,
A gente tem que tentar andar o máximo certo, documento em dia, habilitação em dia, para que a polícia não tenha que ficar fazendo a blitz o tempo todo, né? Porque eles fazem exatamente para coibir isso, cortar isso na nossa cidade, e eles não estão errados. Não estão errados, porque eles estão buscando a segurança para a nossa cidade. Porém, gera uma implicância no nosso trânsito, né? Sim. E agora a gente tem alguns dados, né, e algumas informações importantes. 80% dos acidentes graves hoje no município são acidentes de moto. Sim. Tá? Isso é alarmante. São Paulo, por exemplo, criou faixa azul, que é uma faixa para as motos circularem. Eu penso que a gente tem que parar de tratar as consequências e aprender a tratar as raízes. Exato. Olha só, você disse que o cano protege o motociclista. Sem dúvida protege, né? Como aquela buzina chata. Enfim. Mas olha só, o que eu acho que a gente precisa aprender a fazer, a gente quanto cidade, né? Pesquisar, observar o que é feito no mundo e dar certo. Exato. Você não criar nada não, cara. Vai lá, olha, o que funciona. Por exemplo, faz-se um estudo onde estão a maioria dos acidentes e reduz aquele trecho para 50 km por hora com radar de velocidade. Sim. São Paulo fez um estudo e colocou grande parte da cidade com 50 km por hora. Eles descobriram que isso não atrasa ninguém. E nós estamos falando de um congestionamento de São Paulo. De uma cidade gigantesca. Então, se a gente consegue pôr um controle de baixa de velocidade, Sim. tá? A gente vai ter uma diminuição na velocidade das motos. Sim, eu acredito até com uma inteligência artificial cuidando disso aí. Radares que provam que você esteja andando a 50. Porque aqui nesse radar você passa a 50. Aí durante um percurso você estica, bota 150, 140. No próximo radar você bota 50 de novo. Se tiver uma câmera que pegou que aquela placa passou em tal hora a 50, ele não teria como chegar no outro radar em menos tempo. Ó, já ajudaria muito. Assim, eu me preocupo, controle. Jefferson, de falar o que eu acredito. E aí, se é eleitoreiro, se não é eleitoreiro, cara, eu não tô nem aí pra isso. São as coisas que eu acredito para se ter uma... Não se faz omelete sem quebrar ovos. Irmão. Não dá para agradar todo mundo, não dá para ter uma visão de que você achando que vai agradar todo mundo, a cidade vai ser melhor. Então, sem dúvida nenhuma, precisa reduzir. O que você falou agora é fundamental, tá? Não é só passar no radar, é o tempo que você leva de um radar até o outro radar, e aí você vai começar a medir, né? Então você vai baixar a velocidade, baixando a velocidade, você diminui o número de acidentes. Pô, olha a tua dor, olha a tua dor da perda de um membro por causa de alguém. Meu filho, na época, tinha 14 dias. Eu fiquei 8 meses sem ver o meu filho. Você imagina, imagina não, você sentiu isso tudo, né? Imagina você o que ele não passou. Sim. Que a gente pode evitar com planejamento, com um estudo de mobilidade, com tudo isso. E aí você começa a ter uma redução na fila das cirurgias no hospital, que já é uma fila enorme, um gasto enorme. E tá sempre chegando pro governo por conta do acidente aí de moto. Não, 80%. Então, olha, assim, a gestão, cara, é como um corpo vivo ali, assim, né? Você mexe numa coisa, altera a outra. Então, você tem que pensar num planejamento quanto um todo. E eu acho muito importante, cara, que os motoboys, né? O motoboy é uma profissão nova. Então, é normal que as novas profissões passem por estudo, cara. Sim. Né? Você tem, começa uma profissão que não era legalizada, que era informal, aí você tem o aplicativo, que é uma coisa nova também. E aí eu tive em São Paulo e você vê lá discussão, também tem vereador de aplicativo, o cara se elegeu pelos aplicativos para discutir se tem CLT, se não tem CLT, enfim. Então, assim, é muito importante que hajam representantes para discutir os assuntos. E as profissões novas, é normal. Vamos lembrar aqui, há pouco tempo atrás, criou o Uber. Cara, os taxistas agredindo o Uber, uma bagunça. E hoje é uma realidade o Uber e a coisa está organizada. Exatamente. Então, é muito normal. Então, assim, quero te parabenizar nessa visão e dizer que é muito importante realmente que os motoboys tenham uma liderança e que possam ter, através dessa liderança, uma organização para garantir os seus direitos e deveres. E deveres, né? Sem dúvida. E deveres. Porque eu acredito que um motoboy que trabalha correto, com seu cano direitinho, educação, ao chegar, ao subir. Então, essa questão de reclamar de subir escada para fazer algumas entregas aí, que é uma grande polêmica em São Paulo,
Eu acredito que aqui a gente fazendo isso, não é a nossa obrigação subir a escada, mas você fazendo um bom serviço, prestando uma boa atenção, quando você pedir aquele serviço que vem aquele cara de novo, cara, você vai se sentir bem. Quando a gente pede o delivery em casa, que é você que está recebendo, é maravilhoso. Então o motoboy aí da classe, por favor, sem reclamação por fazer as entregas, vamos fazer direitinho, sem apurrinhar vizinho com cano esportivo, não é não? Que a gente estava justamente falando aí, a gente se conscientizar um pouco, né, a respeito disso. E vamos para a luta, correr atrás dos nossos direitos aí, quem sabe puxar uma faixa azul aqui para nossa cidade, ter uma faixa só para os motoboys, pelo menos em alguns pontos da cidade, nos pontos de maiores interesses, que, né, é o corredor que o pessoal já passa e que isso é ilegal, mas a gente correndo atrás aí para legalizar isso aí, deixando certinho, seria ótimo também, né? Jefferson, hoje você tem quantos colaboradores na Motoburg? Hoje eu tenho 2 colaboradores, um motoboy e uma auxiliar de cozinha. Tá, olha que interessante. Essa é uma pauta que eu estou deixando ele fazer o merchan aqui, a propaganda da Motoburg, porque o empreendedorismo é uma paixão que está no nosso coração. Eu sou empreendedor e eu acredito no empreendedorismo como forma de transformar a vida das pessoas. O esporte transforma, a educação transforma e o empreendedorismo também transforma a vida das pessoas. Vamos analisar comigo, vamos pensar junto. Como que vão ser os próximos anos para ter emprego de CLT para todo mundo? Eu não acredito que vai ter emprego de CLT para todo mundo. Já não está tendo. E aí uma grande alternativa é que as pessoas empreendam. O Jefferson foi lá e empreendeu com a Natália e eles geraram 2 empregos. Então, assim, ele sai de ser um empregado para ser um empreendedor e gera 2 empregos. É esse efeito multiplicador que a gente tem que ir fazendo para aumentar a quantidade de empregos de CLT e para transformar quem tem capacidade e competência para ser empreendedor. Nem todos têm a capacidade, nem todos têm a resiliência, a competência e a vontade no coração. Mas quem tem, né, a ideia é que na escola a gente já coloca a semente do empreendedorismo no jovem, para que esse jovem tenha vontade de empreender em algum momento e que ele possa ser um gerador de emprego. Então, a gente acredita que o melhor projeto social que existe, a gente acredita não, a gente tem certeza que o melhor projeto social que existe é empreender. É a geração de emprego e renda. Não é o projeto social. Friburgo hoje tem, Jefferson, em torno de 50 mil Bolsa Família. Então, legal, tem pessoas que precisam, o governo precisa ajudar, tá correta, não sou contra. Mas deveria ajudar. Mas a gente precisa fazer um movimento para que a pessoa ganhe um salário através do trabalho dela e não de uma doação, porque o trabalho traz autoestima, autoconfiança, respeito. Exatamente. É aquela história de eu vou ensinar a pescar, não vou dar o peixe. Então, parabéns por empreender e fala um pouco aí das dificuldades que você encontrou no caminho do empreendedorismo. Então, eu encontrei muita dificuldade para expandir o meu negócio, divulgar o meu negócio. Dois projetos seria também ajudar o microempreendedor, quem está começando a ser MEI, né, tem algum projetozinho aí com a prefeitura ou com o Senai, né, que eles ajudam a gente ali, o empreendedor, né, no qual te ajudasse a trabalhar com marketing, você fazer o seu logo, seu logotipo, trabalhar com o seu Facebook, com a sua rede social e começar a divulgar, né? Porque é muito fácil você olhar na internet, pô, tá bonito, olha, mas como que eu faço? De fato, para você pegar aquilo ali no início da linha e ir desenrolando, é difícil. Aí você depende de um serviço terceirizado, que no início você não tem esse capital para estar trabalhando e que às vezes seu projeto é muito bom. Eu conheço 3 hamburgueristas que começaram junto comigo lá e que não foram à frente porque não tiveram o coração de segurar algumas barras e continuar. E não procuraram o marketing para ajudar, que é o que ajuda muito as empresas. O Google hoje ajuda muito. E tem gente que não tem noção nenhuma. Se a prefeitura, né, com acesso ali, quando você vai fazer o seu registro MEI, né, para começar a trabalhar, ele já tivesse uma orientação ali, já ajudaria, sei lá, 50% assim, inicial com o seu próprio negócio. Jefferson, eu passo, né, vindo de casa aqui para a empresa, eu
Tem algumas lojas que eu vejo fechadas, lojas que foram abertas há pouco tempo, tão bonitas, tão bem montadas. E aí eu quero convidar você que abriu um comércio, que empreendeu nos últimos meses, anos, dias e que deu errado. Manda uma mensagem aqui pra gente no Conversa com André Oficial, para que a gente marque aqui um bate-papo, porque uma coisa me preocupa também, tem pessoas que trabalham com um pouco de irresponsabilidade, só aquecendo o coração das pessoas em empreender. E assim, nem todos têm a capacidade, têm uma boa ideia, um bom projeto que venha dar certo no mundo real, cara, que são muitas dificuldades de empreender, né? Então, dentro de um projeto público, o que eu imagino? Que uma pessoa deveria procurar a sala do empreendedor, a sala do empreendedor pegar e fazer uma triagem, né? Essa triagem vai identificar em que fase que ela está, qual o projeto que ela já tem, ouvir esse projeto. Aí você tem parceiros, você tem o Sebrae com os consultores do Sebrae, né? E aí, primeira coisa é identificar o MVP, né? Identificar a viabilidade desse projeto. É viável, é factível, é. Aí tem uma outra fase que é importante que se consiga linha de créditos subsidiadas de pequenos valores, para que as pessoas possam abrir os pequenos negócios. Exatamente. Né? Isso e o tempo todo, as instituições, o Sebrae, acompanhando o processo todo para que a gente faça essas empresas prosperarem, gerar novos empregos, renda. Olha que interessante, sobre dinheiro público. A gente fala de dinheiro público. Cara, não existe dinheiro público. Existe dinheiro, que é você paga imposto na tua hamburgueria, eu pago imposto na minha empresa, esse imposto é uma arrecadação que vai para a União, para o Estado e para os municípios. E eles são transformados através do orçamento em obras, em manutenção, enfim, o dinheiro vem para o município e ele é direcionado para a saúde, para a educação, para a mobilidade, para o empreendedorismo, através do desenvolvimento econômico e tal. Então, quanto mais empreendedorismo, mais desenvolvimento econômico a gente gera, mais emprego a gente gera, mais arrecadação a gente gera, com mais arrecadação você consegue investir mais. É o ciclo virtuoso, a cidade vai ficando rica economicamente e todos vão ganhando. Eu pago impostos e meu filho não usa o Raul Sertã. Eu pago impostos e meus filhos não estudaram, nem meus netos vão estudar na escola pública. E aí, isso é legal, bacana, isso está correto. Isso é a distribuição de renda através da arrecadação, né? Só que quanto mais eu prospero, e aí não eu, quanto mais o empresário prospera, quanto mais você prospera, mais arrecada, mais distribui para quem precisa. Exatamente. É um ciclo virtuoso, né? Então, parabéns por empreender e você está coberto de razão. Dia 6 de outubro está chegando, semana que vem. Eu quero saber quem é o seu eleitor e por que ele vai votar em você, meu. É contigo, vai lá. Você, motoboy, motociclista da nossa cidade, Nova Friburgo, é com você que eu tô falando. Não jogue fora o seu voto. Jefferson Motoboy, 27244, aquele que vai representar a sua voz nas ruas.